Abraão. Ele não era rei, não empunhava espadas, mas sua fé silenciosa ecoou pelos séculos e mudou o destino da humanidade. Num tempo onde a voz de Deus era um sussurro quase esquecido, onde homens adoravam pedras, luas e estrelas, onde a esperança estava enterrada sob os escombros da idolatria, havia um homem comum, com medos, dúvidas e cicatrizes, mas que ousou crer no invisível. Ele não tinha exércitos, não herdou tronos, não conquistou reinos à força, mas caminhava com Deus. Abraão, o patriarca de uma promessa que ultrapassa o tempo, o homem que ouviu uma voz e seguiu por um caminho que não conhecia, o homem que saiu sem saber para onde ia, apenas porque confiava em quem o chamou. Essa não é apenas uma história antiga, é um espelho, é um convite, porque, como Abraão, muitos de nós estamos diante de decisões que exigem fé. Fé que desafia a lógica, fé que exige renúncia, fé que é provada pelo fogo. E hoje voltamos os olhos para esse homem, não apenas para aprender com sua jornada, mas para descobrir o que acontece quando alguém decide caminhar com Deus, mesmo sem mapa, mesmo sem garantia, apenas com uma promessa. Abraão, ou melhor, Abrão, como era conhecido no início de sua história, nasceu em um mundo profundamente corrompido pela idolatria. Vivendo em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais sofisticadas da antiga Mesopotâmia, ele cresceu cercado por templos pagãos, falsos deuses e tradições que afastavam o homem do verdadeiro Deus. Seu pai, Terá, segundo os registros históricos e até mesmo o historiador judeu Flávio Josefo, era um adorador de ídolos. A tradição diz que Terá tinha em sua casa um cômodo repleto de imagens de escultura, cuidadosamente fabricadas para a adoração. Ali a fé era algo construído por mãos humanas. Mas Abrão aprenderia que a verdadeira fé vem do alto. Naquela casa, cheia de ídolos, começou uma inquietação. De alguma forma, Abrão não se encaixava naquele mundo. Havia um vazio. Havia um chamado silencioso, uma faísca acesa pelo próprio Criador. Mas a ruptura com o passado não viria sem dor. A Bíblia diz que Terá saiu de Ur com seu filho Abrão e com Ló, o neto, rumo a Canaã. Mas, ao chegar em Harã, a jornada parou. Por que Terá não foi até o fim? Por que ele estacionou no meio do caminho? Talvez o nome da cidade já dissesse tudo. Harã, que significa montanha seca, mas também carregava o nome do filho falecido de Terá. A dor do passado o fez parar. E quantas vezes também paramos por causa das nossas próprias lembranças, feridas antigas, fracassos, pessoas que perdemos. Tudo isso pode nos fazer estacionar, mesmo sabendo que Deus está nos chamando para seguir. Mas Abrão, ele continuou. Deus falou diretamente com ele, com uma ordem clara e ousada. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa foi a primeira vez que a Bíblia registra uma fala direta de Deus para Abrão. E foi uma fala que exigia tudo. Sai da tua terra, sai da tua zona de conforto, sai daquilo que você conhece, confia, ama e vá, sem mapa, sem saber para onde. Apenas com uma promessa. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E Abrão creu. O texto sagrado não mostra dúvidas ou questionamentos. Diz apenas, e partiu Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Com ele foram Sarai, sua esposa, e Ló, seu sobrinho. E assim começou uma das jornadas mais significativas da história humana. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, Abrão não partiu de mãos vazias. A Bíblia diz que ele levou bens, servos, rebanhos. Havia riqueza, havia estrutura. Mas ainda assim tudo era incerto, porque o que estava em jogo não era o que ele possuía, mas no que, ou em quem, ele confiava. Ao chegar em Canaã, ele atravessou a terra até Siquém. E ali, no meio de um povo estranho, em um território desconhecido, ele ergueu seu primeiro altar ao Senhor. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse gesto era mais do que simbólico, era uma declaração de posse espiritual, era a fé em ação. Enquanto os cananeus construíam templos para deuses mortos,
Abrão erguia altares para um Deus vivo. Mas a fé sempre será testada. E para Abrão, os testes vieram rápido. Uma fome severa assolou a terra. A promessa dizia que Canaã seria a terra da bênção. Mas agora parecia tudo o oposto. E então, o homem da fé recuou. Desceu ao Egito buscando provisão. Lá enfrentou outro teste, o medo. Temendo por sua vida, pediu que Sarai dissesse que era sua irmã. O faraó tomou Sarai para si e Deus interveio com pragas e juízos. Por causa de Sarai, mulher de Abrão, feriu o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas. Abrão foi poupado, mas a lição ficou. A fé que nos leva à terra prometida deve ser sustentada em cada decisão. Ao voltar do Egito, mais rico, mais experiente, Abrão retorna ao altar. E ali ele volta a invocar o nome do Senhor, porque mesmo os gigantes da fé erram. Mas o segredo está em sempre voltar para o centro da promessa. A próxima prova viria com Ló, seu sobrinho. Os pastores de ambos começaram a discutir. A terra não era suficiente para os dois. Era o momento de decidir, ficar com a parte boa ou ceder. E Abrão, mais uma vez, mostrou seu coração. Não haja contenda entre mim e ti. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Ele não brigava por terra. Não brigava por aparência. Ele confiava na promessa. Ló escolheu o melhor terreno, mais próximo de Sodoma. E Abrão ficou com o que parecia menos favorável, mas ganhou a companhia de Deus. Levanta agora os teus olhos. Toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Foi assim que, mesmo perdendo aos olhos do mundo, Abrão começou a herdar tudo aos olhos do céu. A vida de fé nem sempre segue o caminho mais curto. Abraão, aquele que creu e obedeceu, logo se viu envolvido em uma guerra. 5 reis se levantaram contra 4, e no meio desse conflito, seu sobrinho Ló foi levado cativo. Abraão poderia ter ignorado. Afinal, Ló havia escolhido seu próprio caminho. Mas não era assim que ele vivia. A Bíblia diz que Abrão reuniu 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu à noite para resgatar seu parente. E feriu a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Na volta, ele encontra Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Foi ali que Deus renovou sua aliança com Abrão, não por meio de vitórias militares, mas pela fé, pela entrega, pela devoção. Mas mesmo com todas essas promessas, o tempo passou. Abrão ainda não tinha filhos. Seu servo Eliezer parecia ser o único herdeiro. E em uma conversa franca com Deus, Abrão desabafa: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos? Foi quando o céu se abriu mais uma vez. Olha agora para os céus e conta as estrelas. Assim será a tua descendência. E então, uma das declarações mais poderosas da Escritura: E creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão não teve provas, mas teve uma promessa, e isso foi suficiente. Porém, a espera machuca. Sarai, sua esposa, já idosa, não conseguia conceber. Então, ela propõe algo: que Abrão tenha um filho com sua serva egípcia, Agar. Abraão aceita, e nasce Ismael. Mas junto com o nascimento, veio o conflito. Agar começa a desprezar Sarai. Sarai se irrita. Agar foge para o deserto. E é lá, no meio da dor e do abandono, que Deus aparece. Volta para a tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Multiplicarei sobremodo a tua descendência. Ismael cresceria, se tornaria um povo. Mas não era por meio dele que viria a aliança. 13 anos se passaram, até que Deus fala de novo: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E é aqui que tudo muda. Abrão recebe um novo nome: Abraão, pai de multidões. Sarai se torna Sara, princesa. E a promessa é renovada com um sinal: a circuncisão. Todo homem da casa deveria ser circuncidado.
um sinal visível da aliança invisível. Mas havia ainda um detalhe que parecia impossível. A Sara, tua mulher, darás o nome de Sara. Eu a abençoarei e ela te dará um filho. Abraão riu. Sara também riria. Não por incredulidade, mas pelo contraste entre a promessa e a realidade. Deus então diz: chamarás o nome dele Isaque, que significa riso. Era como se o próprio nome da criança carregasse a lembrança de que Deus transforma o riso da dúvida no riso da alegria. Logo depois, 3 visitantes misteriosos aparecem na tenda de Abraão. Anjos, ou talvez o próprio Senhor e 2 mensageiros celestiais. Eles confirmam a promessa. No tempo certo, Sara conceberá. Enquanto isso, Deus revela algo mais: a destruição iminente de Sodoma e Gomorra. Abraão intercede, clama por justiça, clama por misericórdia. E ali, pela primeira vez na Bíblia, vemos um homem intercedendo por uma cidade inteira. Se houver 50, e 40, e 30, até 10 justos, destruirás a cidade? O coração de Abraão não era apenas de um patriarca, mas de um intercessor, um homem que amava pessoas, que clamava por elas, mesmo quando essas pessoas, como Ló, haviam feito escolhas erradas. O tempo passou, e o que parecia impossível aconteceu. Sara concebeu, ela que já havia perdido o costume das mulheres, ela que havia rido da promessa, agora ria de alegria. Deus me deu motivo de riso, e todos os que ouvirem isso rirão comigo. Nasceu Isaque, o filho da promessa, a criança que representava não apenas um herdeiro, mas o cumprimento da palavra de Deus contra todas as estatísticas humanas. Abraão o amava profundamente, mas então veio o maior teste de sua vida. Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Não foi um teste qualquer, foi um golpe na alma. A promessa, o filho, agora deveria ser devolvido ao Deus que o havia dado. E o texto não mostra lamentos, brigas ou fuga, apenas silêncio e obediência. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Subiram o monte, Abraão, Isaque e a lenha. Meu pai, aqui estão o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá para si o cordeiro. Essa foi a resposta. Cheia de fé, cheia de dor, cheia de mistério. Quando chegaram ao lugar, Abraão ergueu o altar, amarrou seu filho e estendeu o cutelo. Mas então, não estendas a tua mão sobre o moço. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. Deus proveu um carneiro preso pelos chifres, que Abraão chamou aquele lugar de Jiré, o Senhor proverá. A fé foi provada, e a promessa selada. Multiplicarei sobremodo a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Ali, naquele altar, Abraão nos ensinou o que é confiar mesmo quando o coração grita, o que é obedecer mesmo quando a lógica não entende, o que é entregar mesmo quando parece não restar nada. Anos depois, Sara morre, e Abraão compra um campo para enterrá-la. Ali começa a posse concreta da terra prometida. Depois, ele se preocupa com o futuro de Isaque. Envia seu servo à terra de seus parentes, onde este encontra Rebeca. Resposta direta da providência divina. O Senhor guiou meus passos. Já velho, Abraão casa-se novamente com Quetura e tem outros filhos, mas a herança espiritual pertencia a Isaque. E Abraão deu tudo quanto tinha a Isaque. Aos 175 anos, Abraão morre, farto de dias tendo visto o início do cumprimento da promessa. Mas sua história nunca terminou, porque o nome de Abraão ecoa até hoje nas Escrituras. Ele é chamado de pai da fé, amigo de Deus, exemplo para todos os que creem. A história de Abraão não é apenas a de um homem, mas de uma fé que desafiou a lógica, de uma obediência que rompeu com o passado, de uma aliança que atravessou os séculos. Ele saiu de Ur, abandonou o conforto, andou por desertos, construiu altares em terras estranhas e confiou, mesmo quando tudo parecia impossível. Abraão nos ensina que a verdadeira fé não é medida por palavras,
mas por passos. Ele não viveu pela vista, mas pela promessa. E mesmo quando Deus pediu o que ele mais amava, ele entregou, porque ele sabia: se Deus deu, ele pode ressuscitar. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Pai, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, crendo que Deus era poderoso para o ressuscitar dentre os mortos. A sua fé não foi apenas uma crença, foi uma entrega total. E é por isso que, até hoje, nós o chamamos Pai da Fé. Não porque era perfeito, mas porque confiou no Deus que é. Abraão é o lembrete eterno de que, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos, Deus está conduzindo a história. E talvez hoje você esteja na estrada, no deserto, no monte da prova, ou parado sem saber se continua. A história de Abraão grita para você: confie, obedeça, continue caminhando, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa história. Vamos juntos espalhar as sementes da fé, uma história de cada vez. Deus te abençoe e fique com a próxima história.